Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais assustadores e enigmáticos da Bíblia. Um homem que desafiou a autoridade de Deus e foi engolido vivo pela terra. Sim, isso realmente aconteceu. E o mais impressionante é que não foi por acaso, nem por um fenômeno natural. Corá, um líder influente entre os israelitas, acreditava que poderia desafiar a ordem estabelecida por Deus e tomar para si uma posição de honra. Mas o que ele não esperava era a resposta imediata e implacável do Criador. Você já parou para pensar no que leva uma pessoa a se rebelar contra Deus? Corá não era um simples agitador. Ele era um levita, alguém que já tinha um papel importante no serviço ao Senhor. No entanto, sua ambição falou mais alto. Ele não queria apenas servir, queria governar. E para isso, uniu-se a outros homens influentes e tentou subverter a liderança de Moisés e Arão. A pergunta que fica é: será que Corá realmente acreditava que estava certo ou foi cegado pelo próprio orgulho? A história desse homem não é apenas um relato antigo. Ela carrega lições profundas sobre autoridade, ambição e as consequências de desafiar a vontade de Deus. O que aconteceu com Corá foi um aviso para todo o povo de Israel e continua sendo um alerta para nós até hoje. Afinal, o que realmente estava por trás da revolta desse homem? Será que ele tinha algum fundamento para sua insatisfação ou simplesmente não aceitava sua posição? Se você acha que essa é apenas mais uma história de punição divina, prepare-se para ver que há muito mais por trás desse episódio. O que fez Deus agir de maneira tão drástica? O que essa história tem a nos ensinar sobre liderança e submissão? E, acima de tudo, será que ainda existem Corás nos dias de hoje? Vamos mergulhar nessa narrativa e entender cada detalhe desse acontecimento chocante. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Corá era um levita, um homem de posição e influência entre os filhos de Israel. Sua linhagem lhe dava acesso a funções sagradas, mas não ao sacerdócio, que fora reservado à casa de Arão. E aqui começa o problema. Movido por ambição e insatisfação, Corá não aceitava essa distinção. Ele via Moisés e Arão como meros homens que monopolizavam o poder e queriam um pedaço dessa autoridade. No entanto, a raiz de sua revolta ia além da política tribal. Era uma contestação direta ao plano divino. Afinal, quando Deus estabelece uma ordem, quem somos nós para questioná-la? Mas Corá não pensava assim. Não estava sozinho nessa insurreição. Ele reuniu Datã e Abirão, homens da tribo de Ruben, e junto a eles 250 líderes da congregação, todos homens respeitados e de posição. A queixa? A liderança de Moisés e Arão era um peso, um domínio tirânico sobre o povo. Números 16:3. O que eles queriam? Uma democratização do sacerdócio, alegando que toda a congregação era santa. O argumento parecia espiritualmente correto, mas no fundo escondia um desejo por glória e autoridade. Corá e seus aliados não buscavam justiça. Queriam a coroa, queriam o poder. Mas será que eles estavam preparados para pagar o preço dessa ambição? Moisés, ao ouvir a revolta, se prostrou em terra. A reação de um homem que compreendia a seriedade do que estava prestes a acontecer. Não tentou negociar, não tentou persuadir. Ele simplesmente desafiou Corá e seus seguidores a um teste no dia seguinte. O Senhor mostrará quem é seu e quem é santo. Números 16:5. Isso não era uma disputa política, mas uma questão de obediência ao próprio Deus. A decisão, portanto, não caberia a Moisés ou ao povo, mas ao Criador. E quando Deus entra em cena, as coisas nunca permanecem como estão. O clima estava tenso. De um lado, Moisés e Arão, servos designados pelo próprio Deus. Do outro, Corá e seus aliados, convencidos de que estavam do lado certo da história. A multidão esperava. Quem venceria esse confronto? A terra era seca, o sol ardia sobre o acampamento e algo pairava no ar. Seria justiça ou julgamento? O que estava prestes a acontecer
marcaria a história de Israel para sempre. A grande questão por trás da rebelião de Corá não era apenas uma disputa de poder entre homens, mas um ataque direto à autoridade divina. Ele não aceitava que Deus tivesse escolhido Moisés para liderar e Arão para exercer o sacerdócio. No fundo, sua insatisfação não era contra Moisés como indivíduo, mas contra a estrutura que Deus havia estabelecido. E essa é uma lição perigosa. Quando o orgulho se inflama no coração, começamos a desafiar não apenas as pessoas à nossa volta, mas o próprio Criador. Moisés percebeu isso imediatamente e tentou alertá-los. Não respondeu com raiva, não ameaçou, mas fez algo inesperado. Convocou Datã e Abirão para uma conversa. A resposta deles? Desprezo total. Não subiremos. Números 16, 12. Disseram, acusando Moisés de querer dominá-los e de tê-los tirado de uma terra que, ironicamente, chamaram de mana, leite e mel, referindo-se ao Egito. Veja o absurdo. Estavam chamando a escravidão de bênção e a liberdade de opressão. Quando a rebeldia entra no coração, a percepção da realidade se distorce. Mas Moisés não estava sozinho. Sabia que essa batalha não era sua, mas de Deus. Então lançou um desafio. No dia seguinte, Corá e seus seguidores trariam incensários diante do Senhor, e ele próprio mostraria quem havia escolhido. Uma cena de julgamento estava sendo montada, e o próprio Deus seria o juiz. Isso deveria ter sido um alerta para Corá e seus seguidores, mas eles estavam tão cegos por sua sede de poder que ignoraram os sinais. O orgulho os impedia de enxergar que estavam caminhando para um desfecho fatal. No dia seguinte, os rebeldes estavam lá, incensários em mãos, prontos para desafiar a autoridade estabelecida por Deus. O que eles não imaginavam é que não era Moisés quem seria julgado, mas eles mesmos. O povo assistia, a tensão crescia. O que aconteceria agora? Quando se desafia a Deus, sempre há uma resposta. E essa resposta não tardaria a chegar. A cena era intensa. Corá e seus seguidores estavam de pé, confiantes, incensários em mãos, diante do tabernáculo. Eles acreditavam que estavam prestes a reivindicar um novo modelo de liderança, um sistema onde todos teriam o direito de exercer o sacerdócio. Mas a realidade era outra. Deus não se calaria diante dessa afronta. E então, o inesperado aconteceu. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação, Números 16, 19, e o veredito estava prestes a ser pronunciado. O próprio Deus desceria para julgar. Quem poderia suportar a sua voz? A sentença veio sem rodeios. Deus ordenou que o povo se afastasse dos rebeldes, pois um juízo terrível cairia sobre eles. Moisés, ainda tentando interceder, alertou o povo. Se estes homens morrerem como qualquer outro, então Deus não me enviou. Mas se a terra abrir sua boca e os engolir vivos, então sabereis que esses homens desprezaram ao Senhor. Números 16, 29 a 30. Um silêncio mortal tomou conta do acampamento. Os corações batiam acelerados. Será que a terra realmente se abriria? E então aconteceu. Um tremor percorreu o chão, rachaduras se formaram rapidamente, e num instante, o solo se abriu como uma boca voraz. Corá, Datã, Abirão, suas famílias e todos os que estavam com eles foram tragados vivos, desaparecendo no abismo que se fechou sobre seus corpos. Gritos ecoaram pelo acampamento, mas já era tarde demais. Eles desceram vivos ao Sheol, Números 16, 33, arrancados da terra dos viventes pela própria mão de Deus. Não foi um simples terremoto. Foi um julgamento preciso e divino, marcando para sempre o destino daqueles que se levantam contra o Senhor. O povo, horrorizado, fugiu em pânico, temendo que a terra os engolisse também. Mas o juízo ainda não havia terminado. Os 250 líderes que se juntaram à revolta foram consumidos pelo fogo que saiu da presença do Senhor. Números 16, 35. O que começou como um levante político terminou em um espetáculo de juízo sobrenatural. Não havia mais dúvidas. Deus havia falado e sua justiça havia sido estabelecida. Mas o impacto desse evento não terminaria ali. A memória desse dia ficaria gravada em Israel como um aviso solene, um aviso que ecoaria por gerações. Diante de um evento tão assustador, alguns podem se perguntar:
Teria sido um simples fenômeno natural? Um terremoto súbito, uma falha geológica, um deslocamento do solo? De fato, há regiões no Oriente Médio onde rachaduras podem se abrir devido à atividade sísmica. No entanto, o tempo exato, o direcionamento seletivo da destruição e a precisão do juízo apontam para algo muito além de um acaso geológico. Não foi um desastre natural que escolheu os rebeldes e poupou os inocentes. Foi a mão de Deus agindo de forma inequívoca, como testemunho para todo Israel. A narrativa bíblica não deixa espaço para interpretações reducionistas. Se fosse apenas um evento natural, como explicar o fato de que apenas os seguidores de Corá foram engolidos enquanto os outros permaneceram seguros? E quanto ao fogo que consumiu os 250 homens? Seria possível que, no mesmo instante, um incêndio espontâneo e um terremoto tivessem ocorrido simultaneamente e apenas sobre os culpados? Quando a soberania de Deus se manifesta, aqueles que tentam racionalizar o sobrenatural acabam diante de uma parede de evidências que não podem ignorar. Mas há algo ainda mais profundo aqui: a necessidade de fé na interpretação dos atos divinos. A Bíblia está repleta de manifestações extraordinárias de Deus, e muitas vezes, aqueles que não querem crer tentam explicá-las de forma puramente materialista. O Mar Vermelho não se abriu por acaso, o maná não caiu por processos climáticos normais e a terra não engoliu Corá devido a um simples tremor. Negar a ação de Deus nesses eventos é ignorar o propósito maior por trás deles. Eles não foram apenas demonstrações de poder, mas alertas para todos os que desafiam a autoridade divina. E assim, essa história continua ecoando através dos tempos. Corá queria desmantelar a ordem estabelecida por Deus, mas seu fim tornou-se uma prova de que o Senhor não se deixa escarnecer. Quando o juízo vem, não há ciência, lógica ou explicação humana que possa mudar o fato de que Deus governa sobre tudo e todos. Mas essa lição estava realmente sendo aprendida pelo povo? Ou ainda havia aqueles que, mesmo após presenciar um juízo tão assustador, insistiriam em testar a paciência do Altíssimo? A punição imposta a Corá e seus seguidores levanta uma questão inevitável. Foi um julgamento justo ou um castigo excessivo? Para os olhos humanos, pode parecer uma reação severa. Afinal, não seria possível um outro tipo de correção? No entanto, precisamos lembrar de algo fundamental. Esta não foi uma simples rebelião política, mas uma afronta direta contra a autoridade de Deus. Corá não questionou apenas Moisés. Ele desafiou a estrutura divina, colocando em risco a ordem estabelecida pelo próprio Criador. Quando Deus intervém dessa maneira, ele não apenas pune indivíduos, mas dá um aviso para toda a nação. A santidade de Deus exige reverência absoluta, e o sacerdócio não era um cargo político para ser disputado. O erro de Corá foi pensar que poderia tomar para si algo que Deus havia determinado para Arão. Em Números 16, 5, Moisés já havia advertido: o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo. Ou seja, Corá queria democracia, onde Deus havia estabelecido uma teocracia. Isso era inaceitável, e a lição permaneceu gravada. No livro de Judas 1:11, Corá é citado como um exemplo de rebeldia contra Deus. Sua história se tornou um aviso eterno. Quando alguém se levanta contra a autoridade divina, cedo ou tarde enfrentará as consequências. Mas será que o povo realmente entendeu essa lição? Ou a inclinação humana para a rebeldia continuaria desafiando a paciência do Senhor? A história de Corá não foi esquecida. Seu nome se tornou sinônimo de rebeldia contra Deus, uma advertência para todas as gerações futuras. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Sua linhagem não foi completamente exterminada. Em Números 26, 11, há uma observação curiosa. Os filhos de Corá, porém, não morreram. Isso significa que, mesmo em meio ao juízo divino, houve misericórdia. Alguns de seus descendentes permaneceram vivos, e mais tarde seus descendentes se tornaram autores de vários salmos, como o Salmo 42, 44, 84. Deus julgou Corá e seus seguidores, mas não apagou sua descendência da história. Esse detalhe é poderoso. Mostra que, apesar das consequências da rebelião, havia espaço para a redenção.
Os filhos de Corá aprenderam com o erro de seu pai e decidiram seguir um caminho diferente. Em vez de continuar sua revolta, eles se tornaram adoradores, músicos e poetas da casa do Senhor. Isso nos ensina que ninguém está condenado a repetir os pecados de seus antepassados. O legado de Corá poderia ter sido apenas destruição e vergonha, mas Deus permitiu que uma nova história fosse escrita. Além disso, a punição de Corá serviu como um alerta duradouro. Em várias passagens da Bíblia, sua rebelião é mencionada para lembrar ao povo de Deus sobre os perigos do orgulho e da insubmissão. Em Judas 1:11, Corá é citado como exemplo de rebeldia fatal. Isso reforça um princípio espiritual essencial. A obediência a Deus não é opcional. Quem se levanta contra sua vontade, mais cedo ou mais tarde, enfrentará as consequências. A rebelião de Corá poderia ter sido apenas um evento isolado, mas seu impacto ecoou ao longo da história. Seu nome se tornou um marco de advertência, mas seus descendentes provaram que Deus pode transformar até mesmo uma linhagem marcada pelo erro. A questão é, o povo realmente entendeu essa lição? Ou ainda haveria novas manifestações de insubmissão e desafios à autoridade divina? A história de Corá é um lembrete poderoso de que desafiar a autoridade de Deus nunca termina bem. O que começou como uma insatisfação silenciosa, rapidamente se transformou em uma rebelião aberta. E a consequência foi terrível. A terra se abriu e o tragou vivo. Mas será que Corá realmente acreditava que poderia vencer essa disputa? Ele subestimou a soberania divina e, no fim, pagou um preço alto por sua arrogância. No entanto, sua história não é apenas sobre julgamento, mas também sobre aprendizado. Afinal, seus próprios descendentes aprenderam a lição e se tornaram adoradores fiéis ao Senhor. Quantas vezes, nos dias de hoje, as pessoas repetem os erros de Corá sem perceber? Questionam a vontade de Deus, tentam tomar posições que não lhes foram designadas e se rebelam contra a ordem que ele estabeleceu. A diferença é que hoje, o juízo pode não ser imediato, como foi no caso de Corá, mas isso não significa que ele não virá. A paciência de Deus não deve ser confundida com impunidade. O Senhor continua sendo o mesmo, e aqueles que desafiam sua autoridade, mais cedo ou mais tarde, enfrentarão as consequências. Por outro lado, a história de Corá também traz uma lição de esperança. Embora ele tenha sido julgado, Deus preservou sua linhagem e deu aos seus descendentes a oportunidade de reescrever sua história. Isso prova que, mesmo após os erros de nossos antepassados, podemos escolher um caminho diferente. Podemos decidir servir a Deus com humildade e submissão, em vez de cair na armadilha do orgulho e da ambição desmedida. Então, a grande questão é, o que essa história ensina para você? Será que em algum momento você já agiu como Corá, questionando o que Deus estabeleceu? Ou será que você tem sido como os filhos de Corá, que aprenderam a lição e decidiram honrar o Senhor? A terra pode não se abrir sob nossos pés hoje, mas as consequências da desobediência continuam tão reais quanto naquela época. E a escolha, como sempre, continua sendo nossa.